Bom, pessoal, formalmente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudos. Esse é o nosso terceiro encontro aqui do grupo de estudos do pessoal do Bacharel em Teologia do Seminário Jonathan Edwards, ok? E neste ano de 2021 nós estamos vendo sobre a Bíblia, ok? Nós estamos tendo alguns encontros sobre a Bíblia. Esse é o terceiro e penúltimo. Depois, em novembro, nós vamos ter mais um e encerrar essa jornada, ok? Então, nós já vimos, primeira aula, mais importante de todas, hermenêutica teológica. Depois a gente viu sobre a, a teoria dos atos de fala e como isso se aplica na teologia. A gente viu algumas coisas relacionadas a isso. E na aula de hoje a gente vai ver sobre intertextualidade bíblica, especificamente o uso do Antigo Testamento no Novo. E a gente vai usar uma passagem como estudo de caso, que é o uso de Oséias 11, lá em Mateus 2,15. Ok? Então, para os nossos alunos aqui, esse ano, 2021, vai ser as palestras mais importantes, as aulas mais importantes de toda a história do nosso grupo de estudo aí. Eu não sei quanto tempo a gente vai durar, espero que a gente dure décadas ou anos, pelo menos. Mas a partir do ano que vem a gente vai começar a estudar um teólogo por ano, mas o que a gente está vendo aqui é o fundamento. A gente está vendo sobre a própria doutrina das Escrituras, portanto, ela é muito mais importante, infinitamente mais importante do que qualquer teólogo falível que a gente vai estudar ao longo desses anos. Tudo bem? E esse grupo de estudos serve, então, como um complemento não obrigatório para o bacharelado em teologia aqui do nosso seminário. Beleza? Então, vamos orar rapidamente ao Senhor e aí a gente já começa. Ok? Deixa eu deixar o Gilead entrar também. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem sido fiel a Ti mesmo, a Sua palavra, ao Seu Evangelho. E, ó Deus, embora nós não mereçamos, a Sua graça é abundante sobre nós e ela nos transforma à imagem de Cristo diariamente, ó Deus. Que o Senhor venha a nos abençoar neste momento, que nós venhamos a entender a Sua palavra, carecemos do Seu Espírito para iluminar nossa mente, para que nós possamos entender a Sua palavra, carecemos do Seu Espírito para santificar nossas afeições, para amar a Sua palavra acima de todas as coisas, e carecemos do poder do Seu Espírito para não transformar-nos e não deixar que nós sejamos apenas ouvintes da Sua palavra, mas praticantes. Que o Senhor venha nos transformar e conceder o Seu poder, e para que nós experimentamos Cristo em nós e sejamos transformados à imagem dele. Nos abençoe, então, em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, bora lá, pessoal. Muitos de vocês, talvez a maioria já teve, então eu perguntei para vocês antes, né, o nosso modo de panorama do Novo Testamento. Nesse panorama, eu dediquei uma aula aí apenas sobre o uso do Antigo Testamento no Novo. Eu gostaria de novo de indicar rapidinho alguns livros para vocês, de um erudito presbiteriano chamado Greg Beale, ok? Greg Beale aí está no top 5 das influências sobre a minha pesquisa, gosto muito dele, ok? É um teólogo de ponta mesmo. E o livro que a gente tem para vocês é esse aqui, ó, Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo, ok? Então é um manual que ele produziu aí para vocês começarem a ver. Se eu não me engano, posso estar errado, a Viviane, quando teve essa aula, perguntou para mim quando a gente vai conseguir fazer uma análise tão profunda, porque ele estabelece aqui os pressupostos e toda a técnica da gente ver e analisar o uso do Antigo Testamento no Novo. Como que a gente faz isso? Aproveitando aqui, nós temos que estudar o contexto do Novo Testamento. Então, você tem lá uma citação, uma alusão ou um eco do Antigo Testamento no Novo. A gente tem que estudar o contexto do Novo Testamento. A gente vai para a passagem citada no Antigo Testamento, estuda o contexto todo daquela passagem, ok? E aí, o que a gente faz? A gente vê como essa passagem é desenvolvida e trabalhada no restante do Antigo Testamento, como ela é usada no judaísmo, da época de Jesus, do Segundo Templo aí, 200 anos antes, 200 anos depois de Cristo, um bom período para vocês pesquisarem, porque tem paralelos muito interessantes. A gente vai ver como os judeus trabalham essas passagens, como a época de Jesus trabalhava isso. E aí sim a gente pega toda essa carga e traz para o texto do Novo Testamento, porque vai enriquecer grandemente o sentido do texto, ok? Então, fazer essa pesquisa, esse trabalho todo de interpretação, não é algo que você faz do dia para a noite, é algo que envolve uma vida inteira de estudos, ok? Um outro livro dele é esse pequenininho aqui, que a gente vai trabalhar hoje, O Uso do Antigo Testamento no Novo e suas implicações hermenêuticas. Na verdade, são 3 ensaios do Bill que ele trouxe aqui, e a gente vai trabalhar o segundo ensaio dele, que é o uso de Oséias 11:1, lá em Mateus 2:15, ok? Então, extremamente importante esse livrinho aí para vocês lerem. Vocês lerem, dá para ler em um dia bem tranquilo. Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo, uma obra mais maçuda aí.
Então, vários especialistas pegaram todos os livros do Novo Testamento e analisaram ali todas as citações do Antigo Testamento. Nesses livros, é o Greg Bill e o Carson que editam, ok? É claro que isso é uma obra introdutória, porque, vamos supor, existem tese de doutorado sobre um versículo do Antigo Testamento Novo para aprofundar mesmo, ok? Mas aqui você tem um panorama muito bom, você tem já as fontes e tudo mais. Então, esse livro fica para vocês aí de indicação. E o último livro, talvez o mais parrudo aí, né? É a Teologia Bíblica do Novo Testamento dele, onde ele vai trabalhar também qual a relação do Antigo Testamento no Novo em uma versão mais elaborada aí, ok? Ainda que a linguagem eu entenda que seja muito, muito acessível. Tudo bem? Então, bora lá, pessoal. Abram aí comigo em Oséias 11. A gente vai começar a nossa aula, então, de hoje. Eu estou importando aqui da linguística e da crítica literária o termo intertextualidade, ok? Isso é muito comum nos estudos bíblicos, mas tem teólogo que chama isso de exegese intrabíblica ou interbíblica. É a mesma coisa, ok? Oséias 11:1, acharam aí? Bora lá? Diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. De novo, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Vocês, então, sem nenhum conhecimento prévio aqui do contexto, vocês não precisam lembrar do contexto, mas aqui é muito claro que Oséias está lembrando do evento mais importante do Antigo Testamento, que é o Êxodo, pelo menos para o povo de Israel, né? Então, olha, quando Israel era menino, quando Israel estava lá no Egito, em outras palavras, eu o amei, então Deus amou Israel lá escravizado, e do Egito chamei, veja um verbo do passado aí, né, mesmo na tradução, chamei o meu filho. Lembra lá, Êxodo 3 e Êxodo 4, Israel é chamado de o filho de Deus, né, a primogênita aí, de Deus. Tudo bem? Então, o coletivo de Israel é chamado de o filho de Deus aí. Agora, essa passagem é citada lá em Mateus. Abram comigo lá em Mateus, capítulo 2. Vamos ler o contexto um pouquinho do 13 até o 15, ok? Mateus 2, do 13 ao 15. E não é. Por que eu escolhi essa passagem e esse ensaio do Bill? Porque não é uma passagem fácil da gente entender. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, interrompendo aqui, toda vez que eu interromper, pessoal, que eu estou deixando a aluna entrar aqui, tá bom? Vocês me desculpem. Levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta. Aí a citação de Oséias, 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Ok? Então, o contexto aqui, então, eles estão fugindo de Herodes, eles fogem para o Egito, tudo bem? E aí, por que eles fugiram, então, para o Egito, no entendimento de Mateus? Para que se cumprisse a profecia de Oséias, do Egito, chamei meu filho. Agora, existem 3 dificuldades gigantescas do porquê Mateus especificamente citou Oséias 11:1 aqui em 2:15, ok? Só um parênteses aqui antes que eu me esqueça, existe uma diferença técnica, mas às vezes não tanto clara, é uma linha tênue entre 3 tipos de intertextualidades: a citação, a alusão e o eco. Eu falei isso na aula, né? A citação, você tem um texto um pouco maior sendo citado e você tem normalmente uma fórmula. Então, qual que é a fórmula aqui? Para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta. Aí você já tem uma fórmula introdutória e você tem toda essa citação. Do Egito chamei meu filho. Então, isso se caracteriza como uma citação, né? Algo muito intencional, muito claro, que Mateus quer que a gente lembre de Oséias 11 mesmo. A alusão ela é um pouco mais fraca na sua força e na sua percepção. Normalmente, a alusão tem ali umas 3 ou 4 palavras iguais no texto original e no texto de recepção.
ok? Então, não tem forma introdutória, simplesmente tem umas 4 palavras ali iguais ao texto do Antigo Testamento, e o mais fraco ainda é um eco. O que é um eco? É uma ou duas palavras ali, 2 ou 3 palavras até, que fazem a citação do Antigo Testamento. Então, às vezes, é até não consciente, é inconsciente do autor, porque o autor bíblico saturado com o Antigo Testamento, ele está usando linguagem do Antigo Testamento o tempo todo, ok? Então, por exemplo, Apocalipse, eu estou estudando no meu canal lá, todo o livro de Apocalipse, né? Você tem lá, a cada um versículo, às vezes o versículo tem 3, 4, 5 ecos do Antigo Testamento junto ali no texto de Apocalipse. Então, o que você tem que fazer? Você tem que separar, você tem que ver todos eles, ver o contexto dos 3, 4, 5 contextos juntos, como eles se integram, interagem, ok? E como eles são trazidos para o contexto do apóstolo João, por exemplo. Tudo bem? O pessoal que chegou agora, a gente está vendo Mateus 2, do 13 ao 15, a questão da intertextualidade bíblica em Oséias. Tudo bem? Então, a gente vai ver, pessoal, que por que eu escolhi especificamente esse estudo de caso de Oséias 11 em Mateus 2,15? Porque vai ficar muito claro, ficar muito elucidativo o seguinte: normalmente, e até onde eu tenho pesquisado, é 100% na minha leitura, os apóstolos respeitam completamente o contexto do Antigo Testamento, ok? Por quê? Porque às vezes parece, às vezes não, muitas vezes parece que os apóstolos tiram o Antigo Testamento de contexto, né? E tirando o Antigo Testamento de contexto, eles dão ali uma interpretação cristológica, ou às vezes até moral em alguns casos, num novo contexto que não tem nada a ver. Mas essa percepção nossa, de que os apóstolos não tinham um contexto no Antigo Testamento, ela é muito falha, porque a gente vai pressupor que a gente sabe tanto do Antigo Testamento quanto eles, que eram judeus, criados assim desde sempre, lendo o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, e o que vai acontecer normalmente é o seguinte: nós é que não temos o conhecimento do contexto do Antigo Testamento que eles tinham. E Oséias 11:1 em Mateus 2:15 vai ficar assim pujante, vai ficar gritante, que é a gente que é biblicamente analfabeto, né, burro, ignorante, e os apóstolos, assim, eles não davam uma interpretação alegórica no sentido posterior de Alexandria, por exemplo, né? Eles davam uma interpretação tipológica, mas que respeitava o contexto e o desenvolvimento bíblico-teológico de cada tema. Tudo certo? Então, eu gostaria de começar com a problemática. Eu comecei a falar, eu abri um parênteses, né? Existem 3 grandes problemas do uso de Oséias 11 em Mateus 2,15, ok? Primeiro grande problema: Oséias 11:1, no contexto, é uma reflexão histórica de Oséias. Ele está lembrando do êxodo de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho. Essa é uma reflexão histórica de Oséias 11. Em Mateus, é o cumprimento de uma profecia. Ok? Vocês viram a fórmula aí. Para que se cumprisse, verso 15 de Mateus 2, e o verbo cumprir, sempre que é usado em Mateus, significa cumprimento de profecia do Antigo Testamento, ok? Para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Então, essa é a primeira grande dificuldade aqui. Como uma reflexão histórica de Oséias, do passado. Então, Oséias, dentre os profetas menores, os 12 profetas, está refletindo o êxodo. Como que isso é possível que Mateus, então, transforme isso em uma profecia que parece muito fora de contexto num primeiro momento. Segunda grande dificuldade: Oséias, o texto de Oséias fala sobre a nação de Israel, ok? Do Egito chamei o meu filho. Ainda que ele use o singular meu filho, ele está se referindo à nação de Israel. Quando Israel era menino, eu amei, aí do Egito chamei o meu filho. Então, o filho aqui de Deus, citando Êxodo 3 e 4, é o povo de Israel em comunidade. E aí, o que alguns vão dizer é que
existe uma discrepância, porque Oséias fala sobre Israel como povo, e aqui o texto se aplica a um indivíduo, que é Jesus. Parece fora de contexto uma coisa que está falando da nação de Israel, e o outro texto de Mateus está se referindo a um indivíduo, Jesus. É claro, junto com Maria e José, mas o foco é em Jesus indo para o Egito. E o terceiro, e talvez mais problemático do desafio aqui, é o seguinte: o texto de Oséias fala de Israel saindo do Egito, não é? Do Egito chamei meu filho. Então, do Egito, localiza Israel no Egito, e o chamado de Deus vem a partir do Egito. Então, Deus chama Israel do Egito, e esse é o êxodo, né? É uma forma aí diferente de falar do êxodo. Então, Israel estava no Egito, e do Egito eles saem do Egito. Do Egito eu chamei o meu filho. E o texto de Mateus 2,15, Jesus, né, Maria e José estão entrando no Egito. Não é isso que o texto falou? E permaneceram lá até a morte de Herodes. Então, estavam entrando no Egito para falar aí da entrada de Jesus no Egito. Ok? Eles só vão sair do Egito, vejam comigo o verso 21 de Mateus 2. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Então, aqui, quando José se levanta aqui e vai para a terra de Israel, então ele sai do Egito aí. E alguns vão dizer, olha, Mateus seria mais coerente se ele colocasse a citação de Oséias 11 depois do versículo 21. Porque daí sim, do Egito chamei o meu filho. Mas quando é colocada lá no versículo 15, parece um pouco, então, fora de contexto essas três dificuldades. Ok? A reflexão histórica versus cumprimento profético. Comunidade, Israel, coletivo versus indivíduo, Jesus. E depois saindo do Egito, enquanto Jesus estava entrando no Egito. Beleza? Eles permaneceram lá, entraram e permaneceram lá, e aí se cumpre a profecia. Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver alguns teólogos que falaram sobre essas dificuldades, e depois a gente vai estudar o contexto, a gente vai aplicar o método, então, desse livro aqui, do Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo, a essa passagem de dificuldade, e ver que tudo vai se solucionar da maneira mais maravilhosa possível. Já estou prometendo demais, né? Deixa eu só dar algumas referências para vocês de intérpretes de Mateus e de Oséias sobre essa citação. E aí vocês vão anotando perguntas, porque no final eu encerro a gravação e a gente tem o nosso bate-papo, beleza? Peter Enns, que é um estudioso bíblico, a qual o Greg Bill critica muito, porque ele tem uma visão de inerrância um tanto quanto não tradicional, ok? O Peter Enns vai dizer o seguinte, que o Novo Testamento força a sua cristologia no texto do Antigo Testamento. E isso fica muito claro para o Peter Enns aqui em Mateus 2,15. Então, é uma forçação de barra sem precedentes. Ok? Então, eles pegam o evento Cristo, a cristologia deles, e vão forçar em tudo quanto é lugar no Antigo Testamento. Às vezes dá certo. Salmo 110, Salmo 2 dá muito certo. Às vezes não dá muito certo, como é o caso aqui de Oséias 11, segundo o Peter Enns. Um outro estudioso aí, que é o Martin Pickup, ele vai dizer que Mateus tira Oséias de contexto. É um outro comentarista aqui, de Mateus aí, vai falar que Mateus tira Oséias de contexto. O D.M. Beagle vai dizer que Mateus erra ao usar Oséias 11 aqui em 2,15. Okay? Então, aqui especificamente, ele fala, olha, isso é um erro. Ok? E na nossa visão, pelo menos aqui do seminário, de inerrância bíblica, isso parece um tanto quanto inaceitável, né? Falando que Mateus errou, citou aqui errada a citação. Um outro, Eugene Boring, ele é realmente boring, né? Ele fala que Mateus contrasta com o significado original. Então, o significado de Mateus é um contraste contra o significado original de Oséias, ou seja, é contraditório, ok? O Gordon Fee e o Douglas Stewart, naquele livrinho Entendes o que Lês, se não me falha a memória, ele vai dizer que o modo da gente solucionar isso é que Mateus tinha uma revelação especial e superior ao que nós temos, porque ele é um apóstolo e porque ele está sob inspiração divina, diretamente, né?
e que, portanto, seria uma espécie do sensus plenior, né? Ele tinha um senso mais pleno do que a gente tem hoje, e a gente não pode imitar os apóstolos nesse sentido, na nossa leitura do Antigo Testamento, porque a gente não tem essa revelação superior que os autores bíblicos tiveram, ok? Richard Longenecker, ele escreveu um livro fantástico que é a exegese apostólica, como os apóstolos usavam os métodos exegéticos da época. E nesse livro ele vai dizer que Mateus ele usa um método hermenêutico judaico, ok? E isso é muito óbvio, os apóstolos usavam métodos exegéticos judaicos, mas esse método exegético judaico é defeituoso por ser judaico, e a gente não deve imitar por causa disso, ainda que a conclusão de Mateus esteja correta. Então, Mateus usou um método inadequado, exegese judaica, mas a conclusão dele foi correta, porque o Longenecker aqui, ele é crente e tal, então ele acredita na inspiração bíblica, mas o método está errado. Os meios não justificam os fins aqui, exegeticamente falando, né? Então, eles vão por essa linha. Então, vocês veem que muitos estudiosos de Mateus e de Oséias não conseguiram solucionar essas discrepâncias aí aparentes, ok? Aparentes e superficiais de Oséias. Quem consegue é o nosso maravilhosíssimo Greg Bill, ok? E é por isso que estou usando o ensaio dele aqui. Vamos estudar, então, algumas coisas rapidamente aqui no contexto de Oséias. Voltem lá comigo em Oséias. E tudo vai se esclarecer. Eu prometo para vocês. Vocês não precisam chorar, ficar com crise de fé, ok? Nem nada do tipo. A nossa ignorância vai ficar patente aqui. Então, eu gostaria de ler com vocês todo o capítulo 11 de Oséias. Ele é curtinho, 11 versículos, 12 versículos, para vocês começarem a ter uma noção de contexto, pelo menos do capítulo em que a situação é inserida. Ok? Então, todos abertos aí, Oséias 11. Vamos fazer, primeiramente, esse exercício de leitura de Oséias, que é extremamente importante. Verso 1. Quando Israel era menino, eu o chamei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam os balaíns e queimavam incenso às imagens esculpidas. Porém, eu ensinei Efraim a andar. Eu o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu que os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusaram converter-se. Até aqui a primeira parte, são 3 partes aqui do capítulo. Até aqui vocês estão percebendo que Deus ficou chamando Israel, ok, para voltar para ele, tira Israel do Egito, mas Israel não dá ouvidos para ele. Né? Deus está falando, olha, eu te chamei com cordas de amor, eu estava te puxando, tirei o seu jugo da escravidão, e mesmo assim vocês não vão voltar para mim, vocês não estão se convertendo a mim. Vocês não vão voltar mais para o Egito, mas vocês vão voltar para um novo Egito, que seria a Síria. Aqui, o Reino do Norte seria subjugado pela Síria ali no século VIII a.C., né? Então a Síria será o seu rei porque recusaram converter-se. Aí do 6 ao 9 a gente tem a segunda sessão. Vamos ver. A espada cairá sobre as suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá ou como Zeboim? O meu coração se comove e as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não chegarei com ira. O que Deus está falando nessa segunda parte é o seguinte: Deus vai julgar Israel, porque não está se convertendo, eles vão para a Síria, mas esse julgamento não vai ser final, não vai ser destruidor. É um julgamento mitigado com graça, porque Deus ainda assim, vocês me desculpem, mesmo assim, Deus está chamando Israel de novo e Deus vai cessar a sua ira sobre Israel, ok? Deus está falando que vai trazê-los de volta. E aí o verso 10 até o final é a terceira parte. Fazendo desse novo êxodo de Israel a partir da obra de Deus. Verso 10. Eles seguirão o Senhor, ele bramará como leão,
Quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. Os do Egito também virão tremendo como um passarinho, e os da terra da Síria como uma pomba. Eu os estabelecerei em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda anda com Deus e é fiel com o santo. Então ele termina dizendo, o reino do norte está infiel, mas ainda o reino do sul ainda está andando com Deus, e é por isso que Deus não vai destruir o seu povo. Então, a gente tem esse movimento. Reflexão histórica. Deus tira Israel do Egito, Israel continua pecando contra Deus, Deus manda julgamento sobre eles, especificamente aqui a Síria, mas depois Deus promete um novo êxodo, falando que, olha, eles vão voltar para mim, Deus vai bramar como um leão aqui, e eles vão vir tremendo, né, do Ocidente, até mesmo o Egito vai se voltar para Deus, até mesmo a Síria vai se voltar para Deus, né, porque Deus estabelece esse novo povo. Entenderam o contexto, mais ou menos, aí do capítulo 11? Esse é um primeiro exercício de interpretação nossa, ok? Então, e a nossa argumentação aqui é a seguinte: Mateus tinha todo esse contexto de Oséias 11 em mente, quando ele cita o versículo 1, lá em 2,15. E não somente isso, mas ele tinha o contexto de todo o livro de Oséias, que a gente vai ver daqui a pouco, rapidamente. E isso vai esclarecer por que Mateus cita, então, Oséias 11 em Mateus 2,15. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa notar aqui no texto de Oséias, a primeira de duas aqui, é que Oséias foca no êxodo escatológico futuro, na futura libertação de Israel dos seus opressores, como se fossem novos Egitos, caso a Síria, depois vai ter a Babilônia, alguns séculos depois, né? Então, o foco de Oséias é no novo êxodo que Deus traria para o seu povo. Por isso, vejam que é um quiasmo aqui no capítulo 11. O que é um quiasmo? É uma forma judaica, onde a primeira parte se relaciona com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a penúltima, vai fazendo esse sinal aqui, né? Onde se encontra um meio, um centro. E quais são os pontos desse quiasmo? O versículo 1, Oséias começa lembrando do êxodo. Oséias 11:1, do Egito chamei meu filho. Para ele terminar, então, o seu capítulo falando e se referindo a um novo êxodo. Okay? Eles seguirão o Senhor, versículo 10. Eles seguirão o Senhor, e esse seguir o Senhor é como se estivesse seguindo no seco ali do mar que se abre, né? Ele bramará como leão, e quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente, né? Deus está bramando e trazendo o seu povo para si. Os do Egito também virão tremendo como passarinho, e os da terra da Síria como uma pomba. Eu os estabelecerei em suas casas, diz o Senhor. Ok? E a primeira coisa que eu quero que vocês notem aqui é que Oséias 11:10, que fala do novo êxodo, é uma alusão a uma passagem anterior do Antigo Testamento. Ok? A gente vai dar uma olhada nela. Então, memorizem aí Oséias 11:10. Eles seguirão o Senhor, ele bramará como leão. Quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. Ok? Então, Deus como leão brama, e eles vão seguir a Deus, assim, tremendo por causa da obra de Deus tão grandiosa que seria o novo êxodo. Ok? A passagem que faz alusão aqui são duas, no mesmo contexto, que é lá na Torá, no livro de Números. Abram comigo lá em Números, capítulo 23. Deixa eu deixar aqui Oséias 11 marcado. Vocês podem deixar Oséias marcado, porque a gente vai voltar para lá. Números 23. E depois a gente vai ver Números 24, que são duas passagens paralelas que Oséias tinha em mente quando ele citou lá. E aqui, vejam só, é uma profecia de Balaão, né, o falso profeta aí, clássico do livro de Números, que profetizou coisas verdadeiras sobre a vinda do próprio Cristo, né, e algumas coisas sobre Israel também. Então, Números 23, 22 até o 24 diz assim: foi Deus quem os tirou do Egito. Então, Balaão começa lembrando aqui na sua segunda profecia do evento do Êxodo. Mesma coisa lá de Oséias 11:1. Né? Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como de um boi selvagem. Não é encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora dirão sobre Jacó e Israel: que coisas Deus tem feito? O povo se levantará como leoa e se ergue como leão. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Ok? Então aqui
lembrando ali do Êxodo, não vai ter ninguém que vai poder contra Israel aqui. E aqui a imagem do leão é aplicada a quem? É aplicada ao povo de Israel, correto? E lá em Oséias é aplicada a Deus. Tudo bem? Então, tem essa diferencinha aí no texto. Agora, Oséias 24 é o texto... Números 24 é o texto mais forte lá em Oséias 11:10. Ok? Vai ser a terceira profecia de Balaão, então está no contexto imediato aqui. Vamos ver o versos 7, 8 e 9 de Números 24. Correrá a água dos seus baldes e sua semente será bem regada. O seu rei, está falando aqui do futuro rei de Israel, se elevará mais do que Agag e o seu reino será exaltado. Então é uma profecia direta a Jesus Cristo aqui, ok? Foi Deus quem os tirou do Egito. Então o Balaão ele cita a ele mesmo aqui, né? Ele repete o que ele acabou de falar. Foi Deus quem os tirou do Egito, ele lembra do Êxodo. A força deles é como de um boi selvagem, mesma coisa lá de Número 23. Israel devorará as nações adversárias, lhes quebrará os ossos e os atravessará com flechas. Agachou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos sejam os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Essa última frase aí é uma citação do pacto de Deus com Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, quem te abençoar, abençoarei, quem amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, continuando o tema da promessa de Deus a Abraão. Mas o versículo 9, pessoal, o texto hebraico é um tanto quanto difícil, mas a maioria dos estudiosos entende que aqui está se referindo ao rei do verso 7. Então, no verso 7 fala do rei, e esse rei, voltando esse sujeito aqui no verso 9, ele que se agacha, ele se deita como um leão e como leoa, quem os despertará? Ok? E aí o Greg Bill, talvez, eu não me recordo, mas eu percebi mais uma citação de um texto anterior do Antigo Testamento, aqui em Números, quando fala que o rei se agachou, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Abram comigo em Gênesis 49. Todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, pessoal, é absolutamente necessário, ok? E vejam que não são textos aleatórios ou temáticos, são textos que têm o texto em si contido na citação. Gênesis 49, você se lembra no contexto, Jacó está dando a bênção final para os seus filhos, né? E é muito intrigante o que ele fala aqui para Judá. No verso 9, falando para Judá, ele diz o seguinte, Gênesis 49, 9. Judá é um leãozinho. Subiste vindo da presa, meu filho, ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? É a mesmíssima frase lá de Números. Então, Moisés, ele explicitamente ele se cita aqui, né, intertextualidade mosaica aqui. Então, Judá, ele se encurva, se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Então, Balaão tinha esse texto em mente, tinha essa provavelmente passou aqui por tradição, né? Por talvez tradição oral, alguma. Ele tinha esse contexto em mente, muito mais Moisés que escreve isso. Então, lá em Números 24, ele fala do rei que se abaixa como leão. Tudo bem? Então, Oséias, ele, então, ao citar Números 24, ele está se referindo, então, a um novo êxodo. Então, o novo êxodo já está aqui na própria boca de Balaão. Ok? Então, no futuro, o rei de Israel vai se deitar como um leão e vai ser exaltado, ok? Quem o despertará? E a promessa abraâmica se cumprirá nesse rei e no seu povo, ok? Bendito sejam os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem, tudo bem? Então, Oséias 11, o profeta Oséias, ele querendo comunicar a realidade do novo êxodo, ele cita o antigo êxodo, ok? Começando ali no versículo 1, e quando ele termina o seu capítulo no versículo 10, 11 e 12, ele começa a recuperar toda essa trajetória bíblica de Números 24 e de Gênesis 49, mostrando que o rei de Israel efetuaria esse novo êxodo, ele bramará como leão e ninguém pode detê-lo. Só que lá em Oséias 11 é o próprio Deus quem brama, quem ruge, né, perdão, como leão, né? E é muito comum nos profetas o que Deus faz, o rei davídico faz. O que o rei davídico faz, Deus faz. Provavelmente
só uma citação, Jeremias e Ezequiel fala que Deus é o pastor, no mesmo contexto fala que Deus é pastorear o povo através do rei, filho de Davi, né? Então vocês vejam todas essas conexões bíblicas para se referir a um novo êxodo, ok? E vejam aqui como na própria exegese de Oséias você tem aqui contido a noção de que o rei representa o povo, o que acontece com o rei, o que acontece com o povo, e o próprio Deus é esse rei. Okay? E isso só se torna muito claro com a vinda de Cristo, que ele sim é Deus e é o rei humano, filho de Davi, e, portanto, ele cumpre de modo perfeito e pleno todas essas dificuldades aí do Antigo Testamento. E é por isso, então, que a primeira dificuldade começa a se solucionar, né? A segunda, perdão. Como é possível, então, Oséias aplicar o seu texto ao povo de Israel? Do Egito eu chamei meu filho, e Mateus aplicar a Jesus. Isso é muito claro, porque Jesus é o representante de Israel, por ele ser o rei de Israel. Então, por ele ser o rei, cumprindo Gênesis 49, cumprindo Números 24 e cumprindo também Oséias 11:10, sendo o próprio Deus que é o leão da tribo de Judá, ele representa o seu povo. Ele representa o povo de Deus diante de Deus. Tudo bem? Então, o que acontece com o povo, acontece com o rei, o que acontece com o rei, acontece com o povo. No Antigo Testamento, se o rei é fiel, o povo é abençoado, se o rei é infiel, Deus vem e destrói o povo também, porque existe uma representatividade real, né, entre o governante e os seus súditos, na teologia bíblica. Tudo bem? Então, aí a gente começa, no primeiro passo, a entender um pouco o que Oséias está fazendo lá no capítulo 11. Ok? Agora, no segundo momento, a gente vai ver deixa eu deixar o André entrar aqui. No segundo momento, a gente vai ver como Oséias, em todo o seu livro, usa o tema do novo êxodo e do antigo êxodo. Voltem lá comigo para Oséias. E aqui eu vou usar o texto do Bill para a gente ganhar um tempo, por causa do nosso horário. Eu vou citar primeiro, vocês podem ir conferindo aí, mas se vocês não... eu não vou parar, né, para esperar, mas se vocês não tiverem, só depois vocês assistirem de novo, ou lerem um livro, ou depois eu mando as referências para vocês também. Ele tem uma coluna aqui falando do primeiro êxodo e uma coluna falando do segundo êxodo, no livro de Oséias. Só para vocês verem como Oséias vai lidando com o texto. Então eu vou ler 4 versículos aqui de Oséias que falam sobre o primeiro êxodo a partir do Egito. Oséias 2,15 diz assim: ela cantará como nos dias da sua juventude, falando de Israel, né? Como no dia em que subiu da terra do Egito. Ok? Então, vejam aqui, em Oséias 2,15, Israel vai cantar como no dia que ele cantou no primeiro êxodo. Então, é uma referência ao primeiro êxodo, mas com uma promessa já do novo êxodo. É um versículo que você tem nas duas colunas, né? O primeiro êxodo e o novo êxodo. Oséias 12:13 diz assim: mas o Senhor fez Israel subir do Egito por meio de um profeta, e ele foi preservado por um profeta, que seria Moisés. Ok? Oséias 12:9. Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. E por último, Oséias 13:4. Eu, porém, sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Agora, algumas citações que falam do retorno futuro ao Egito, com uma implicação que eles sairão de lá. Então, esses versículos vão falar que Israel vai voltar para o Egito, ok? Mas que fica implícito que Deus vai tirar eles de lá. Oséias 7:11. Efraim é como uma pomba insensata, sem entendimento, e invocam o Egito e vão para a Síria. Isso é muito comum, por exemplo, em Isaías 7:9. Israel procura ser salvo pelo Egito. Então, olha só, Israel, sem entendimento, invocam o Egito e vão para a Síria. Ou seja, por eles confiarem não em Deus, mas no Egito, eles vão para a Síria de cativeiro. Leia Isaías 7:9, esses 3 capítulos tratam disso. Oséias 7:16 diz assim: os seus príncipes caem pela espada por causa da insolência de sua língua. Por isso, este será o seu escárnio. Qual será o seu escárnio? Voltar para o Egito. Oséias 8:13. Agora se lembrará de sua maldade e os castigará por seus pecados. Eles voltarão para o Egito.
ok? Oséias 9:3. Não permanecerão na terra do Egito, mas Efraim voltará ao Egito e comerão alimento impuro na Assíria. Então, nesse texto de Oséias 9, está falando assim, olha, vocês vão para o Egito, vocês vão comer lá na Síria, a Síria como um tipo de novo Egito, mas vocês não vão permanecer lá. Oséias 9:6. Porque eles fugiram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. As urtigas possuirão seus preciosos objetos de prata, espinhos crescerão nas suas tendas. Só mais dois textos, Oséias 1:11. E eles, Israel, se levantarão da terra do Egito. Okay? Então Israel vai se levantar da terra do Egito, implicando que eles vão voltar do Egito. Oséias 11:5. Ele, ou seja, Israel, voltará à terra do Egito. Okay? Todas essas citações, pessoal, formam um movimento muito coerente em todo o livro de Oséias. Que movimento é esse? É um movimento de lembrar do Êxodo, ok? E é um movimento de que, olha, vocês estavam no Êxodo, Deus tirou vocês de lá, mas vocês vão voltar para o Egito, porque vocês são rebeldes, vocês estão confiando no Egito, vocês querem que o Egito ajude vocês a lutarem contra a Síria, e vocês vão perder para a Síria, vocês vão em cativeiro, Reino do Norte, ok? Falando aqui especificamente Reino do Norte. E quando vocês estiverem de novo no Egito, cativeiros no Egito, literalmente seria a Síria, de lá eu vou trazer vocês de volta do Egito. O que é esse trazer de volta? É um novo êxodo. E é um êxodo escatológico, é um êxodo que não vai ser muito maior que o primeiro. Então, o primeiro êxodo, ele é apenas um tipo, uma sombra que aponta para um novo êxodo. Ok? Estão entendendo aqui o contexto de Oséias? Resumindo, de forma bem simples, de novo, repetindo. Oséias deliberadamente reflete sobre a história de Israel, começa pelo Êxodo, ok? E vai dizer o seguinte, olha, Deus tirou vocês do Egito, mas vocês vão voltar para lá, não no Egito literal, mas no Egito figurado, espiritual, que é a Síria, e depois eu vou efetuar um novo êxodo, tirando vocês da Síria. Então, todos esses textos, todo o contexto de Oséias, você tem esse movimento. Sai do Egito, volta para o Egito, sai do Egito de novo. Ok? Então, quando Mateus cita Oséias 11:1, ele tem tudo isso em mente, porque ele é um judeu, ele conhece muito bem o Antigo Testamento, ele conhece todas essas referências de cor. Olha só que maravilha, ele lia em hebraico, né, Oséias, e também em grego, né, porque era a língua que ele falava assim naturalmente. Então ele tinha todo esse contexto em mente, e ele sabia que na tipologia e na reflexão de Oséias, quando Deus chama Israel do Egito, está já implícito, do ponto de vista histórico de Oséias, de que Israel voltaria para o Egito e sairia de lá. Então é por isso que Mateus, muito coerentemente, pode ter citado Oséias 11, quando eles estavam indo para o Egito e permanecendo no Egito. Porque Mateus, então, já pressupõe que, ao citar toda essa história de Oséias, que Jesus vai para o Egito, permanece no Egito e sai do Egito. Ok? A promessa de sair do Egito já está implícita aí. Ok? Então, do Egito eu chamei meu filho, ou seja, o filho agora, que é o cumprimento máximo, o cumprimento de Israel, o rei de Israel, que é Jesus, Deus chama do Egito. Ok? Então, está todo esse movimento de Oséias implícito. Ir e voltar do Egito. E é por isso que Mateus ele coloca de forma intencional, pensada e de forma muito bela, né? Oséias 11:1 em Mateus 2:15, no seu Evangelho, no capítulo 2, versículo 15, pressupondo já todo esse movimento de ida, volta, ida, permanência e volta. Ok? E todos os textos do Antigo Testamento que falam que alguém de Israel foi e permaneceu no Egito, ali se torna um lugar perigoso e eles voltam no Egito. Por exemplo, 1 Reis, 2 Reis, ali, o próprio Salomão persegue o seu filho Jeroboão ali, e Jeroboão foge para o Egito até que Salomão morresse, né? É um texto muito parecido aqui com Mateus 2, até a morte de Herodes, né? E ali no Egito começa a ficar perigoso, eles voltam. Jeremias, Ezequiel falam que, olha, vocês estão no Egito espiritual, mas o negócio vai ficar complicado aí, Deus vai tirar vocês daí. É o que acontece lá em Mateus 2. Eles fogem de Herodes, vão para o Egito, ok? Eles fazem esse movimento e depois eles voltam para a terra de Israel quando Herodes morre, ok? Então vocês vejam que começam a ser solucionadas
os nossos problemas aí. Então, um último problema, talvez, seria a questão da representatividade, né? Em Oséias, o rei representa Israel no futuro êxodo do Egito. A gente já viu, só vamos ver mais algumas coisas sobre esse tema. Abram comigo em Oséias, capítulo 1. Vamos ver a representatividade do rei em relação ao seu povo aí. Oséias, capítulo 1, versículo 10 e 11. Porém, o número dos israelitas será como a areia do mar, que não poderá ser medida nem contada, e no lugar onde se dizia a eles, não sois meu povo, se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E aqui, filhos do Deus vivo, é aplicado em Jesus, em Mateus 16. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro já fala, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma citação aqui de Oséias 11, de Oséias 1 a 10, perdão. Verso 11 de Oséias, e Judá e Israel serão reunidos, constituirão sobre si um só cabeça, e se levantarão da terra para o dia de Jezreel, e o dia de Jezreel será grande. Então, aqui, nesse livramento futuro de Deus, Judá e Israel constituirão um único cabeça sobre eles. Né? Cabeça aqui tem o sentido de líder, tem o sentido de rei. Okay? Então, o rei aqui vai representar todo o povo, já no primeiro capítulo de Oséias. Tudo bem? E é muito interessante Mateus usar isso lá em Mateus 16 para se referir a Jesus. O texto aqui, de novo, se refere a Israel. No lugar onde se dizia, não sois meu povo, se dirá, vós sois os filhos do Deus vivo. Lá em Mateus 16, é aplicado exclusivamente a Jesus. Jesus, então, é o filho de Deus vivo, portanto, Jesus representa o seu povo como rei. Oséias 3:5. Oséias 3:5, virem a página aí. Depois os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, o seu rei. E nos últimos dias, tremendo, eles se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Vocês se lembram? Oséias 11, 10 e 11. Eles voltarão do Egito tremendo ao Senhor. Aqui eles se voltam ao Senhor, mas também se voltam ao seu rei, que é Davi, né? Que seria o filho de Davi aqui, e estão tremendo por causa de tamanha bondade de Deus em ter salvado eles de novo. Então, tem um erudito do Antigo Testamento que ele analisou o uso de Gênesis em Oséias. Qual foi a conclusão dele? Que toda vez que Gênesis fala de um indivíduo, o pecado de Adão, a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, Oséias aplica isso ao povo. Por quê? O indivíduo representa a comunidade representa os seus indivíduos, especificamente os seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o seu pai, que é nosso pai, que é Adão, pecou, Israel também peca, como Adão pecou, Oséias 6 fala isso. Então, Oséias faz esse movimento do indivíduo para o povo. Adão, Abraão, Isaac e Jacó, aplicando ao povo de Israel. Mateus faz a mesma coisa, mas o movimento inverso. Tudo que é aplicado à comunidade do povo de Deus, Mateus aplica agora ao indivíduo que é Jesus. Ok? Então, aqui, todas as nossas soluções, nossos problemas se solucionam. Ok? Primeiro problema, Oséias é uma reflexão histórica e Mateus é uma profecia cumprida. Por quê? Oséias ele começa uma reflexão histórica que já pressupõe a profecia do novo êxodo. Por que Oséias fala do êxodo em Oséias 11:1? Porque ele quer, no final do capítulo, lembrar do novo êxodo de Oséias 11, 10 e 11. Ok? Então, é por isso que Mateus entende isso e ele usa de forma tipológica. Ok? O antigo êxodo tipifica, então, o novo êxodo que acontece na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, o próprio Deus, por assim dizer, analogamente falando, abre Cristo, né? A ira de Deus é derramada ali sobre Cristo e nós somos salvos por isso. Né? Nós somos libertos do cativeiro do pecado, da morte e do diabo, ao qual o Egito tipificava e simbolizava. Ok? Segunda dificuldade, Oséias atribui à nação de Israel o que Mateus aplica ao indivíduo de Jesus. Isso é a própria hermenêutica de Oséias já faz isso, aplicando indivíduos ao coletivo, e Mateus então faz o mesmo movimento. Então, a exegese de Mateus é a mesmíssima de Oséias. Em outras palavras, Mateus aprende a interpretar a Bíblia com Oséias. Ele aprende a interpretar o Antigo Testamento
com o Antigo Testamento. Ele lê Moisés com os olhos de Oséias aqui no capítulo 2. E a terceira dificuldade, a gente viu então que Oséias 11 fala de Israel saindo do Egito, Mateus fala de Jesus entrando no Egito, porque ele já pressupõe todo o movimento de que todo o contexto do livro de Oséias fala de que se Israel saiu do Egito, mas ele vai inescapavelmente voltar para o Egito, mas Deus também vai, ele por ser fiel à sua aliança, ele vai trazer o seu povo de volta do Egito, ok? Qual que é a conclusão que nós chegamos com esse estudo de caso? De que a Bíblia ela é totalmente coerente, ok? De que os apóstolos sabem oceanicamente mais o Antigo Testamento do que nós, para nossa vergonha, ok? A gente precisa conhecer mais o Antigo Testamento. De que essas discrepâncias bíblicas que os teólogos críticos colocam para nós, elas invariavelmente são solucionadas com um estudo mais aprofundado do contexto. Okay? Então, o pessoalzinho que falou aqui, o Peter Enns, o Martin Pickup, todo esse pessoal aqui que eu citei no começo da nossa aula, que fala, Mateus tirou Oséias de contexto. Não fizeram esse estudo que a gente fez hoje. O que é isso? Preguiça teológica. Okay? Então, o que um liberal faz? Ele vê uma dificuldade em um texto bíblico, imediatamente, por causa dos seus pressupostos, das suas crenças ateias, invariavelmente vai dizer, isso é um erro, e não vai aprofundar, porque para ele já está posto, ok? Mas toda vez que um crente, um teólogo bíblico, um cristão que se aplica ao estudo sério da Bíblia, ele vai pegar essas discrepâncias e aprofundar, sempre se soluciona. Até hoje, em todos os meus estudos que eu fiz, eu nunca vi um caso em que você fala assim, não, isso aqui não tem solução, isso aqui é um erro. Porque a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível e eficaz palavra de Deus. Ok? Então, vejam a seriedade do estudo bíblico, a profundidade de a gente pegar cada palavra, ver as conexões bíblicas, não tirar fora de contexto, mas aprofundar o contexto. E essas aparentes dificuldades são dificuldades que nós impomos ao texto por ignorância, ok? Porque Mateus não tinha dificuldade nenhuma, porque ele tinha todo o contexto do Antigo Testamento em mente aqui. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Eu vou orar para encerrar, depois eu vou parar a gravação aqui e a gente vai bater um papo com os comentários de vocês. Vamos orar. Senhor, te louvamos, te bendizemos pela sua inerrante e infalível palavra para nós. Todas as dificuldades estão em nós e nos efeitos do pecado em nós, em nossa mente, em nossa leitura. Que o Senhor venha nos santificar cada vez mais, que a sua palavra nos limpe, nos purifique cada vez mais em Cristo Jesus. Nós venhamos a crer em Ti através da sua palavra. Nós não venhamos a distorcê-la como a serpente sempre ressoa em nossos corações, mas que o seu Espírito venha sempre nos capacitar a interpretar de cada vez mais precisamente, profundamente e de forma prática e transformadora a sua palavra. Em Cristo Jesus nós te pedimos, sabendo que o Senhor já nos ouve por causa do seu Filho e do novo êxodo que ele operou por nós, nos salvando deste mundo mal, nos levando ao seu reino de luz. É por ele que nós oramos, nele nós oramos, para a glória dele e no nome dele. Amém. Deixa eu interromper a gravação. Deus abençoe o pessoal que está nos ouvindo depois aí.